Pai do Senhor, meus amados, bom dia para vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Nesta manhã gloriosa, esse dia bonito, estamos aqui, dia 6 de setembro, né? É bom a gente falar porque às vezes alguém pode dia assistir especial. Depois. Pode acompanhar depois aí pela internet, no YouTube, não sei, e ficar sem saber qual é a data que nós estamos falando. Né? Hoje, 6 de setembro, 9h10 da manhã, com a presença aqui do lado do meu pastor, Eli Bastos, o meu presbítero Valdenor Cristo, e o nosso presbítero está aniversariando hoje, tá? Luciano, parabéns, Luciano, tá? Muitas felicidades, muitos anos de vida. Fique à vontade, pode cumprimentar os irmãos. Pai do Senhor, meus irmãos, mais um dia que nos fez o Senhor e hoje mais um ano de vida que Ele me propõe, né? Graças a Deus, sou feliz, estou feliz e certamente participaremos de mais uma manhã de crescimento. Participe conosco, tá? Não deixe de participar, mande a sua pergunta, mande a sua contribuição para que possamos fazer esse momento enriquecedor para todos nós. E obrigado pelos parabéns. E o diácono Fábio, né? Apresentou todo mundo e não se apresentou. Verdade. Irmão Cristo, é bem lembrado, né? Eu sempre esqueço de me apresentar, gente. Perdão aí. Pastor, o senhor gostaria de falar suas palavras iniciais aí, cumprimentar o povo? Sim, na verdade, vai para o Luciano aqui, ao vivo, né? Público. Meus parabéns, já tive a oportunidade de cumprimentá-lo, que Deus abençoe. E o Luciano escolheu um dia bonito, um dia de sol, um dia de domingo, e escolheu também um momento de estar aqui conosco. Então, Deus abençoe você. O Luciano tem sido um companheirão de luta, de trabalho e de militância também na causa do Senhor Jesus. Então é bênção, parabéns mais uma vez. Meu presbítero Cristo aqui, meu amigão, meu fazendeiro. É prazeroso para mim estar aqui, né, nessa mesa, onde nós aprendemos, com certeza vamos aprender muito mais. E dizer que, né, o Luciano, a Milene é privilegiada, é meu amigo bonitão igual eu, Então, Milene, guarda esse tesouro teu aí que ele é merecedor. Amém, amém. Bom, então antes da gente começar a dar seguimento aqui ao nosso estudo, a gente vai dar continuidade, né? Semana passada nós começamos a falar sobre feminismo e o assunto rendeu, né? O pessoal participou e tal, interagiu bastante. Não foi possível concluir o assunto, então a gente vai tentar retomar de onde a gente parou semana passada e dar o segmento e continuar. Desde já peço perdão para os irmãos aí, para as irmãs, mais uma vez lembrando que nós fizemos o convite novamente, tá? Para ter uma irmã aqui participando conosco, porque muitos criticam, sabe, pastor, aqui? Assim, né, esse negócio de lugar de fala e tal, o homem não sabe como é que é a situação da mulher e tal. Então, muitos criticam por não ter uma mulher aqui presente. Mas a gente não está falando das questões da mulher em si, estamos falando do feminismo, né? Como a gente percebe isso à luz do cristianismo. Tá okay? São coisas distintas, né, Fábio? Nós não estamos falando da pessoa mulher, da mulher. Nós estamos falando de um movimento social, diríamos pós-moderno, um movimento que carrega em si elementos contrários à nossa fé. É isso que estamos falando. Não estamos falando, quando falamos de feminismo, não estamos falando da mulher. E quando falamos da mulher, a nossa ótica é cristã bíblica. Então, falamos a partir da Bíblia, da Palavra de Deus. Isso é importante deixar claro também, que não há nenhum tipo de preconceito não convidando a mulher. Pelo contrário, nós gostaríamos de que tivesse aqui, mas infelizmente não pôde. E outro detalhe também que você tocou, Fábio, que é muito importante, hoje tem essa questão, né, de que se você não é, então você não pode falar. Por exemplo, se você não é negro, você não pode falar de negro. Se você não é mulher, você não pode falar das questões próprias da mulher. Se você não é gay, você não pode falar aquilo que o gay sofre, né? E você, eu esqueci o termo, eles usam que você é o outro, é fora. Você não consegue compreender. Eles usam a expressão lugar de fala, né? Lugar de fala, é isso. Você não tem um lugar de fala, esse não é o seu lugar de fala.
porque você não pode compreender. Por exemplo, uma vez eu conversando com uma pessoa, e ele falando sobre ele, bem um defensor de causas militantes de esquerdas, ele falando sobre isso, aí eu citei a minha questão. Eu falei assim, mas espera aí, eu fui pobre, branco, na Baixada Fluminense. E o preconceito foi invertido, porque eu era chamado de macarrão sem molho, branco azedo. Essa foi boa. É verdade. Aí ele falava assim, não, você não pode dizer isso. Não é isso. Aí ele falou que eu tinha enormes vantagens na minha vida. Então, aí eu falei, bom, então... Pois é, pastor. Então, Me apresente essas vantagens. Bom, gente. Mas enfim. Semana que vem a gente vai tratar mais sobre isso, tá? Já vou até antecipar aqui, né? O próximo tema, semana que vem, a gente vai falar sobre racismo, sobre escravidão, né? Conceitos, movimento negro e tudo mais. Bom, a mesa aqui está aberta. Se você já sofreu algum tipo de racismo na sua vida e quiser participar, fala conosco, né? Entre em contato. Então vem aqui, esteja aqui às 8h30 da manhã, domingo que vem, né? Para a gente conversar e participar, tá ok? Fica aí o convite, mais uma vez reforçando. Bom, antes da gente começar aqui a nossa conversa teológica aqui a respeito do feminismo, eu gostaria de fazer uma oração, mas antes, pastor, por favor, assim que o presbítero Cristo fazer essa oração, o senhor pode ler depois em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que vai ser a nossa leitura bíblica. Amém? Então, presbítero Cristo, por favor, ore para que o nosso estudo seja uma bênção. Amém? Querido e amado Deus, louvamos a Ti, bendizemos Teu santo nome, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, ó Deus, de nos envolver um pouco, ó Deus, na aprendizagem da Tua palavra, Deus. Toma essa mesa aqui diante de Ti, ó Deus, com Teus filhos, aonde vão, ó Deus, transmitir, ó Deus, algo muito importante para a vida, nossas vidas, a vida dos nossos irmãos e amigos que estão, ó Deus, nos ouvindo nesta manhã, seja na vida de cada um, seja nas famílias, ó Deus, que Tu, ó Deus, seja sempre o primeiro lugar, ó Deus, de cada família representada pela nossa igreja. Aqui nós oramos a Ti em agradecimento por tudo que Tu tem feito, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós receba a nossa gratidão. Em nome de Jesus Cristo eu faço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, presbítero Cristo. Amém. Faz a leitura agora, pastor. O texto de Romanos, capítulo 12, versículo de número 1 e 2, diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Na sua tradução fala sede transformados? Sim. Sedes transformados. Que na minha fala transformai-vos, ou seja, transforme o mundo pela renovação do seu entendimento, né? A minha tem na minha também ao meio da revista atualizada, ela vem assim, transformai-vos. Porque aí parece que é uma transformação própria, né? Aqui está dizendo que através do nosso entendimento nós temos que transformar o mundo. É bem observado, Luciano. É justamente essa questão que eu queria colocar, já iniciando, né, esse texto bíblico, para a gente refletir em cima desse texto, o que seria essa renovação, né? Essas ideias e tal, e se tem a ver com o que nós estamos trabalhando aqui, ó, com relação ao feminismo. O pastor está com a palavra. Amém? Só para dar uma fala sobre isso. Tradução sempre é problemática, meus amados. Orem pelos tradutores, porque isso é dificílimo. Tradução bíblica muito mais ainda, porque contém elementos teológicos, né? Aqui no caso não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados, ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a renovação do nosso entendimento é que nos transforma.
Obviamente, a renovação do nosso entendimento ela é feita pelo Espírito Santo. Então, você permita ser transformado. Tem uma tradução do Eugênio Peterson que ele diz: permita ser transformado por dentro. Ele não usa renovação do vosso entendimento, ele diz transformação por dentro. Ou seja, algo que acontece de dentro para fora. Uma geração do Espírito Santo. Você se permita a esta renovação do Espírito Santo. Ou seja, obedecendo, melhor, a palavra obedecendo não, mas respeitando, essa é a palavra. O Espírito Santo respeitando a sua liberdade, ou seja, você se permitir a isso, então o Espírito lhe respeita a sua liberdade, mas na medida em que você se permite, você é transformado por ele, não você se transforma. Então, transformai-vos, não é isso? Isso, para mim não seria uma tradução correta, entende o que eu quero dizer? Para mim não seria uma boa tradução, porque poderia dar a ideia de que você mesmo provoca a transformação, quando na verdade a transformação é feita pelo Espírito Santo. Você se permite a ela, né? Você se permite a renovação. Mas, enfim, boa. Maravilhoso isso aí. Uma hora a gente pode tratar sobre a transformação do Espírito Santo naquele que se abre para Deus. É maravilhoso. E assim, como é que a gente consegue relacionar será que essa transformação que vem de dentro do Espírito Santo, como o senhor colocou aqui, né? Como é que ela pode nos auxiliar, nos ajudar nesse sentido de rever alguns conceitos com relação à mulher, né? Com relação à questão da opressão, tal, do machismo. O que vocês poderiam falar sobre isso? Luciano, teria alguma coisa a dizer sobre isso? Tenho sim. Na minha humilde opinião aqui, eu acho que o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele quer dizer exatamente isso. Ou seja, eu não tenho mais que olhar o mundo com a minha ótica, mas com um olhar de Cristo, até porque nós nos denominamos, né, cristãos, que conforme o pastor falou, é pequenos cristos. Ou seja, eu não posso olhar olhando o mundo, olhando assim, não, isso daí não é bom porque eu não acho bom. Eu tenho que olhar e falar, isso daí não é bom porque o Evangelho de Cristo, o qual eu pertenço, o qual eu sou participante, o qual eu professo a minha fé, ele condena isso, seja em qual âmbito for. E tudo que vier contrariar ou contrariar, vamos dizer assim, né, a qualquer dessas coisas, eu preciso não concordar. Eu preciso não concordar. Isso é independente, tá? É indiferente, seja lá qual coisa for. É a questão da radicalidade do Evangelho. Eu não posso ter meio termo. Eu não posso ser cristão só com versículos que me beneficiam. Porque a Bíblia nos ensina que temos que... O apóstolo Paulo, se não me engano, bendito sois vós... Não, Cristo falando, né? Quando mentindo vos injuriarem. Ou seja, sofrer... O apóstolo Paulo chegou a dizer que ele era bem-aventurado por sofrer pelo Evangelho de Cristo. Então, esse movimento, feminismo ou qualquer outro, conforme nós falamos aqui, não é a mulher, nós estamos falando do movimento, né? Então, qualquer movimento que tenha uma refutação, que tenha um confronto com a Bíblia, com os ensinamentos de Cristo, eu entendo que nós temos que questioná-lo, temos que ser contra até, porque senão a gente começa a ter duas verdades. Perfeito, Luciano, bem observado, né? O Luciano tocou aqui em dois pontos muito interessantes de trabalhar aqui, né? Que é a questão da radicalidade do Evangelho, certo? Muitas pessoas fazem a leitura de Jesus como sendo um revolucionário,
Pastor, se eu poderia comentar sobre isso? Como é que eles tentam basear essa leitura de Jesus no revolucionário? Sim, você me provocou agora. O Fábio sabe que ele está me provocando com essa fala. É porque é o seguinte, nós temos uma tendência agora, nos últimos anos, principalmente dentro da teologia, dentro do estudo teológico, doutrinário, uma releitura de Jesus. Então isso começou lá com a ideia da teologia liberal pela busca do Jesus histórico, né? O que é essa busca do Jesus histórico? É uma ideia de saber se Jesus de fato existiu, ou seja, dentro da história, se ele cabe dentro da história, e em comparação, ou se ele é um mito, né? Então, o meu historiador aqui sabe disso. Então, a busca desse Jesus histórico fez com que buscassem o Jesus homem, o ser humano Jesus, tirando toda a questão mítica, né? Mítica, ou seja, o mito, o mistério, a divindade de Jesus. E até tem um livro, eu tenho esse livro, é Desmitologização de Cristo. É uma retirada do mito Jesus. Então você busca o Jesus histórico. Acho que me perdoe, depois eu posso falar quem é o autor. Desde essa tendência de fazer isso começou com a teologia liberal, acharam Jesus, mas quando acharam historicamente, acharam também os feitos, aí entre aspas, revolucionários de Cristo. Então olhou assim e falou assim, bom, mas esse cara é um revolucionário, esse sujeito histórico é um revolucionário. Então ele é um militante. E por entender que ele é um revolucionário, colocaram ele de esquerda. Colocaram ele como um comunista. Um Che Guevara. Um Che Guevara. Um militante de conceitos marxistas. Porque ele trabalha a comunidade, ele trabalha a solidariedade. Só que, gente, solidariedade, comunidade, atos comunitários não é exclusividade de movimento de esquerda. Não é porque o sujeito se declara de direita, cristão de direita, que ele não é solidário. Solidariedade são princípios bíblicos cristãos antes de ser direita e de esquerda. Então, muito anteriores. Né? É muito anterior. O que tentaram fazer de Jesus um militante de esquerda. Então, por exemplo, quarta-feira eu preguei sobre isso. No sentido de que a mulher do fluxo de sangue. Então, quando você lê o texto da mulher do fluxo de sangue, com essa ótica de que Jesus Cristo é um militante de esquerda, você vai entender que ele está valorizando a mulher, colocando a mulher num ponto mais alto, tal. É isso? Sim, ele está valorizando realmente a mulher, mas isso não é porque ele é de esquerda, é porque ele é o Cristo, ele é o Deus. Pastor, você pode dar só uma licença para entrar o nosso... Isso, Mauro verdade. Aqui, obrigado. Obrigado, Mauro. Tá, Mauro? O Mauro está nos servindo aqui, gente. Obrigado, Mauro. Entendeu, Fábio? Sim. Então, é um equívoco colocar Jesus como um revolucionário. Jesus não é um revolucionário. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Cristo, o Messias, o prometido, o enviado. Jesus é o Cordeiro. Jesus é o divino. Jesus é o Deus homem. Jesus não é um revolucionário. Jesus não é um militante de causas de minorias. Não, Jesus é Deus encarnado. Lembrem-se, gente, de que Jesus é Deus. Deus é Jesus. Por isso que eu sempre digo que, às vezes, se você retirar a ideia de Cristo, de Deus, você transforma Deus em um ídolo. E, às vezes, nós fazemos muito isso. Falamos de Deus, 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 mas sem Cristo. E se você fizer o contrário, falar de Cristo, Cristo, Cristo sem Deus, você transforma Jesus em um revolucionário. Não, Jesus é Deus encarnado. Isso é o centro de nossa teologia. Pastor, é interessante, não sei se vocês observaram que a gente começa a falar de feminismo, a gente começa a falar de revolucionário e tal, a gente acaba
convergindo para o assunto de política. A gente não quer falar de política aqui, né? Mas não tem como você tratar desse assunto sem abordar essa questão, porque você vai observar que é uma releitura, realmente. A gente falou semana passada aqui que teve uma mudança de chave, né? Do movimento feminista. A gente viu lá que lá por volta de 1963, aconteceu lá nos Estados Unidos, a contracultura, certo? Inspirado nas ideias do marxista, como é que é? Gramsci, né? Que entrou na universidade e começaram a entrar ideias do socialismo, ele alcançar o poder não através mais das armas, mas através da revolução intelectual, né? A contracultura. E a partir dessas leituras começaram a identificar as mulheres, o movimento feminista, ela mudou. Lembra que a gente falou na semana passada? Assista e quem não assistiu, assista, né? O da semana passada, que nós começamos a abordar o assunto do feminismo. Lá naquele momento, daquela virada, antes da década de 60, o movimento feminista era do proletariado, né? Era contra a classe burguesa. A partir daquele momento, naquele contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, morreram muitos homens, as mulheres tiveram que ir para o trabalho, tá? Para continuar a produção. Então as mulheres, naturalmente, foi uma questão histórica, as mulheres assumiram postos de trabalho, certo? Então naquele contexto, daquelas ideias, o movimento de esquerda, ele começou a identificar um outro inimigo. Agora o inimigo é quem? Não é mais o burguês. O inimigo agora é o patriarcado. O inimigo é o homem, é o machismo, certo? Então entra essa leitura. Mas antes de a gente aprofundar nesse assunto, retomando aqui a questão do texto bíblico que foi lido aqui, né? Transformáveis pela renovação. Renovação e revolução tem diferença. Ah, sim, tem. Você pode comentar sobre isso, pastor? Eu também queria fazer um destaque sobre o texto, porque, olha só, o apóstolo Paulo, como sempre, muito bom, ele faz um contraditório. Qual é o contraditório? Ele diz, apresenteis, né, os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, já falei isso em algumas pregações, que quando o apóstolo Paulo está falando aqui culto racional, ele não está falando culto com a mente. Não é isso, como muitas pessoas pensam. Porque hoje a palavra racional, ela está muito ligada à filosofia racionalista de Descartes. Não, Descartes é do século XVIII, acho que sim. 16, né? 16. Século XVI. Então, não é Descartes. Quem é Descartes? Descartes foi René Descartes, é um filósofo francês que desenvolveu o pensamento racionalista. Tem muitas coisas boas nesse pensamento racionalista, ótimo, mas não é evangelho. Aqui, isso não é século XVI, aqui a gente está falando do primeiro século. Então, quando o apóstolo Paulo fala culto racional, ele não está falando culto com a mente, como muitas pessoas pensam. Ele está falando culto do seu corpo, do seu dia a dia, a palavra mais correta seria do seu cotidiano. Isso é o culto racional. Então, você, no seu cotidiano, você oferece a Deus um culto racional. O seu trabalhar, o seu levantar, o seu deitar, o seu dormir, o seu comer, o seu criar os seus filhos, o seu estudar, o seu educar, ou seja, o seu cotidiano é o culto racional. Ok? Então, este é o ponto. Apresenteis os vossos corpos como este culto racional. Esse é um ponto. O contraditório desse ponto é e não sedes conformados. Conformados com o quê? Com este mundo, com este século. Então ele está dizendo que a tua vida cotidiana deve ser dentro da cosmovisão cristã, não segundo a cosmovisão deste mundo. Que ele diz assim, olha, não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não permita que este mundo molde vocês com a cultura desse mundo, com o jeito deste mundo pensar.
a sua cosmovisão, o seu culto racional, o seu dia a dia, deve ter o pensamento completamente cheio de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Isto é o teu culto, isto é a tua vida, isto é a tua forma de pensar contra esta forma de pensar neste mundo. E aí eu coloco de que todas as formas, e foi dita pelo Luciano na fala dele inicial, todas as formas de se compreender o ser humano, de se entender o ser humano, tanto o homem mulher, homem masculino, ou adolescentes, ou pré-adolescentes, ou a sexualidade humana, toda a ótica de se compreender a sexualidade humana, o comportamento sociológico, cultural do ser humano, fora o pensamento cristão de Cristo, do Evangelho, que é o culto racional, é contraditório ao que Deus quer. Então, por isso, para nós, não existe movimento feminista. Porque alguém poderia dizer assim, mas por que é que você está dizendo que não existe um movimento feminista? Não devemos trabalhar pelas causas que oprimem a mulher? Não, claro que devemos trabalhar, mas não como movimentos, mas como cristãos, antes de tudo. Até porque, pastor, quando a gente fala do movimento feminista, ele não vem só com essa abordagem, né? O movimento, ele sempre traz abordagens obscuras, acaba assim. Tem outros temas por trás disso, que quando a gente fala, eu concordo com esse movimento... Hã? Nunca está puro. Exatamente. Eu concordo com esse movimento, eu concordo com tudo que está ali naquele segmento, naquele movimento. Exato. Eu concordo com tudo. Então, o fato de a gente, olhando através da Bíblia, teve até uma frase que eu falei para o pastor uma vez, que o evangelho, o cristão, né, ele tem a missão de trazer valores humanos para um mundo desumanizado pelo pecado. É mais ou menos isso, ou seja, a nossa visão não pode ser desumana em hipótese alguma. Não pode ser desumana. Não pode. Ou seja, mas isso não significa que eu vou concordar com o movimento, porque o movimento ele traz outras práticas que é contrário à Bíblia. Ainda que tenha aquilo que o apóstolo Paulo, a aparência de piedade. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Cuidado com esses que têm a aparência. Ele fala isso para Timóteo. Tem a aparência de piedade, mas no seu fundo... Pastor, olha, vocês estão de parabéns, né? Eu tô falando isso aqui, irmãos, porque esse estudo aqui, eu preparo lá em casa e às vezes, eu, assim, não tenho oportunidade da gente sentar antes, né? E conversar para ver a direção que vai tomar. Mas é muito interessante que está tomando justamente o caminho que eu tinha colocado aqui, né? Então a gente está falando aqui sobre aparência de bondade. Eu vou entrar aqui num assunto que vou trazer aqui o nosso presbítero Cristo para a conversa, que é o nosso representante mais maduro aqui, mais experiente, né? Mais experiente. Que ele consegue observar essa transformação que acontece na sociedade com mais autoridade, né? Até pela experiência de vida dele. Eu nasci em 80, né? Esse mês agora eu faço 40 anos. Que bom, Fábio. Então, mas acho que deve ser pelo menos uns 20 anos mais, né, do que eu. Então ele tem mais experiência, né, sobre esse assunto. Então, como é que a gente vai chegar lá? Como é que eu vou falar sobre isso? Em cima disso que o Luciano e que o pastor falou. Nas minhas pesquisas, certo? Eu encontrei um documentário, várias coisas, irmão. Você pode pesquisar. A gente não quer impor aqui a nossa ideia sobre você pensa, não, tá? Você pode pesquisar e tirar suas conclusões. Mas, numa entrevista que eu vi, teve uma fala, ele falou, olha, o feminismo é um cavalo de Troia. Eu falei, cara, perfeito, né? Muito bem. Só um minutinho. Ver se está pegando energia aqui para descarregar aqui o computador. Então, o cavalo de Troia, eu não sei se os irmãos conhecem, já ouviram falar dessa história, eu não sei se é um mito ou não. Vê se está ligado ele. Mas, como é que foi? Aconteceu lá na Grécia. Eu não sei se foi a guerra, não lembro agora, tá, irmão? Se foi uma guerra dos gregos contra os espartanos ou se foi contra os cretenses, tá?
Eu sei que os gregos eles encontraram uma dificuldade muito grande para acessar, né, para conquistar aquele território. No filme Troia contra os espartanos, mas aquele filme Contra os espartanos, né? No filme ele é meio... Então, tem até um filme, né, que o pastor bem lembrou aqui, né? Troia conta como é que foi esse cavalo de Troia, certo? Então, quando os gregos assim eles foram derrotados, né, militarmente ali no confronto direto, então uma estratégia inteligente dos gregos de poder invadir o território lá de Troia, foram os troianos, né, na verdade. Os troianos. Os troianos. O que eles fizeram? Pegaram os escudos e tal, madeiras, as embarcações, e construíram um cavalo gigante, né, grande. E o exército grego entrou dentro desse cavalo e ficou ali. Quando os troianos foram à praia para verificar se os gregos já tinham ido embora, encontraram aquele cavalo ali. Falaram, bonito aquele cavalo e tal. Poxa, deixaram um presente, aqui é a vitória e tal. Segundo, né, o filme, segundo a mitologia, a história, né, dos gregos retrata, os troianos pegaram aquele cavalo, colocaram dentro da cidade deles, fecharam os muros e foi a festa, né? Ficaram ali bebendo, comemorando a vitória. No meio da noite, todo mundo bêbado, o que o exército grego faz? Ele sai daquele cavalo, entra e conquista o território, né? Eles dizimam não, eles exterminam mesmo os troianos, certo? Então, esse termo, cavalo de Troia, ou presente de grego, que também é utilizado, né? Presente de grego. Que é o cavalo de Troia. Isso, tem aparência de coisa bonita, igual o pastor falou, tem aparência de piedade, né? Mas, na verdade, tem outras coisas incutidas ali, outros interesses, outros objetivos por trás, que entram, a gente não percebe, às vezes a gente toma aquilo como presente mesmo, né? E depois vai ver o mal que provocou, no caso dos troianos, acabou com a cidade deles, né? E para a gente, como sociedade, né, como igreja, quais são os aspectos negativos que a gente observa do movimento feminista na nossa sociedade? Fábio, deixa eu só fazer a leitura do que eu citei aqui, é 2 Timóteo capítulo 3, que diz, sabe, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Olha só que coisa. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores e obstinados, orgulhosos, mas amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É muito interessante o que o apóstolo Paulo fala, né? Aparência de piedade. É o que o Fábio está falando. São causas legítimas que algumas, eu acho que 10% talvez, eu não posso precisar aqui uma estatística, né? Mas eu diria 10% das reivindicações do movimento feminista é correto. 10%. Porque, por exemplo, violência contra a mulher, direito de trabalho e igualdade, equidade, né? Ok, mas isso é 10% da ponta desse iceberg aí. E o restante já são pautas diferentes. Então, podemos defender essas causas? Sim, mas como cristãos, não como feministas. Segue aí, Fábio, por favor. Amém. É bem colocado, né, pastor? O senhor citou aí a aparência da bondade, ampliando, né, aprofundando aí as consequências, né? E eu queria trazer aqui a fala do nosso presbítero Cristo, porque, bom, Cristo, como é que se observa nossa sociedade hoje, 2020? O senhor lembrando da sua infância, como é que era? O que se observa? Como é que está o homem hoje? Como é que está a mulher? Mudou muita coisa na sua visão? Eu não sei, o senhor teve uma criação no interior, como é que foi? Olha, Fábio, na minha criação no interior, eu não esqueço,
mas eu via até dentro da igreja mesmo, né? Os ensinamentos não era igual hoje, não era mesmo. Era mais rigoroso, não sei se porque era no interior, não sei. Mas eu vejo assim, a minha família naquela época, a família de hoje é muito diferente mesmo. Hoje eu vejo que talvez dentro de muitas casas o homem não tem uma certa autoridade, o homem é assim, a mulher é mais, o homem é menos, sendo que hoje eu acho assim, nós somos iguais, eu entendo assim. Nós somos sob autoridade, somos iguais. Mas eu vejo de muitas coisas hoje, Fábio, que é difícil porque a sociedade aí fora apresenta uma coisa, né? Apresenta assim, eu vejo, eu tenho na minha família algo que a gente não pode falar, não pode. E eu vejo assim, o que estraga hoje muitas das famílias é aí fora. Parece que os povos colhem a melhor informação lá fora de que dentro da tua própria casa. Entendeu? Então isso fica muito difícil, eu entendo assim. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um controle, porque a gente já tem assim, a nossa família, parece que os filhos obedecem mais os pais, né? Na minha, por exemplo. Mas tem casa aí que eu vou te contar, não tem. O Fábio, ele toca num tema muito legal que a gente pode tratar um dia, que é a educação de filhos. Ou seja, a educação de filhos é responsabilidade da família. E hoje não está sendo assim. Quem está educando os filhos é a sociedade. E aí traz valores diferentes daqueles valores que a família coloca. E aí há o choque. A terceirização da educação, né? Terceirização. A família que tem que educar. Inclusive o dá benção, o pai. Exato. A mãe. É isso. Lá em casa os filhos, todo mundo dá benção, pai, benção, mãe. Tem hora que eu até penso assim, não quero que eles dão, porque tem muitas famílias, junto na hora, que os filhos não dão benção aos pais. Eu fico um pouquinho receoso. Flávia, Tigo, benção pai, benção mamãe. Poxa, não era para ele fazer, porque essa aqui não dá. Então, fica difícil, cara. Só Deus mesmo, né? Só Deus mesmo. Cristo, olha, muito obrigado pela sua contribuição, porque realmente o senhor foi preciso, né? Acho que uma das principais consequências negativas que a gente vê do feminismo na nossa sociedade, trazendo essa visão do nosso irmão, nosso membro aqui da nossa mesa mais experiente aqui, é justamente na questão da família, né? Ver como a família tem sido desconstruída, tem sido... Então, assim, né, os pais perderam a autoridade sobre os filhos. São coisas que parecem pequenas, tipo a atitude de pedir bênção para os pais, né? Mas que tem uma coisa de respeito, de carinho, né? Tem uma tradição. Tem a tradição por trás ali, né? E o que acontece? O que a gente fala, o feminismo, ele vem, é uma corrente do anarquismo, eles querem chegar ao poder e eles identificaram como inimigo, como seja um obstáculo para eles alcançarem o poder, o quê? A família, né? O quê? Que eles chamam a família de família patriarcal, como se fosse alguma coisa negativa, machista, certo? Então, como é que eles fazem? Vamos desconstruir a família, né? Vamos desconstruir essas ideias. Por isso que o Cristo falou também sobre a questão de se sentir amordaçado às vezes. Você já se sentiu amordaçado? Você vê alguma coisa que você sabe que é errado, mas você vai ser politicamente incorreto se você falar aquilo? Fábio, eu estou assim, meu filho. Pode falar, pastor. Abre o coração aí para gente. Eu vou abrir o coração. Quanto à questão de uso de máscara e distanciamento social na igreja, eu estou amordaçado. Eu não posso tomar outra atitude a não ser obedecer o distanciamento social, o álcool, gel e máscara e diminuição de quantidade de pessoas na igreja por algo que ninguém me prova que está certo e que está errado. Mas eu tenho que obedecer. Né? E eu tenho que obedecer, porque se eu for o contrário, eu serei impoliticamente correto, né? Incorreto. Politicamente incorreto, melhor dizendo, perdão. É tipo assim, pastor, é manter uma aparência. Eu tenho que manter.
Tem que manter uma É aparência. amordaçado. Eu também tenho isso também, como manter uma aparência. Aí o sujeito sai daqui, pega o ônibus, não usa máscara no ônibus, não usa máscara, pega naquele suporte, ferro lá, né? no ferro. Do ônibus, né? Mas nós da igreja não podemos dar um errozinho que a turma vai em cima. Então, eu falei esses dias aí, me perdoe, Fábio, tomando tempo aqui, mas teve uma reunião de pastores, gente. Me deram a palavra e eu chorei. Eu chorei porque eu falei para os meus colegas pastores, eu falei assim, fecharam as nossas igrejas. E nos amarraram. E fizeram de um jeito que a gente não pode ir contra. Porque se a gente for contra, a gente vai contra a vida, a gente vai contra a saúde, a gente vai contra aquilo que o próprio cristianismo prega como essencial. Então, me senti amarrado. Olha, irmãos, o negócio é sério, o negócio é terrível mesmo. Precisa orar mesmo, pedir sabedoria de Deus mesmo para viver nesses tempos que nós estamos vivendo. Porque... Fábio, eu sei que você tem que seguir aí, só eu tenho que dar vez aqui a voz da Sim. Magali, que ela colocou algo que eu acho interessante aqui, que é para a gente pensar. Ela falou, é interessante apontar que nessa batalha entre gregos e espartanos, eu não sei, eu acho que é gregos e troianos. Troianos. Eu errei também, Magali, mas eu acho que é gregos e troianos. Interessante apontar que nessa batalha entre gregos e troianos ocorreu porque um homem se achava o proprietário de uma mulher. E é verdade, ela está falando sobre... Helena, exatamente, Helena. Aí depois ela faz uma correção. Aliás, bem lembrado, Magali. Não ocorreu... aliás, ela faz uma correção, né? Aliás, não ocorreu por isso. Ocorreu certamente por uma questão de busca de poder. Show de bola, Magali. Mas o estopim foi a disputa pela propriedade da mulher. É verdade, é entre Helena e eu esqueci o nome... Perdão. É o irmão do Heitor, né? Irmão Isso, do Heitor. Exato. Mas certíssimo, Magali, é uma ideia de propriedade da mulher que somos absolutamente contra como cristãos. Não é como feministas, como cristãos nós somos contra, até porque é uma sociedade não cristã isso aqui. Tem que lembrar, gregos e troianos é uma sociedade não cristã. Né? Então, é isso aí, Magali. No meio corporativo, quando se elabora um projeto, ele precisa ser bem planejado, né? Porque um projeto, ainda que seja muito bom, mal planejado, ele acaba sendo um projeto ruim, porque ele não vai dar aquele resultado que se espera. Eu vejo essa questão de feminismo muito nesse sentido, tá? Tem algumas causas muito interessantes. Só que a construção do todo, ela não é boa. O problema é esse, entende? Porque o Cristo falou aqui sobre a questão da família, que era diferente. E o feminismo, ele traz essa desconstrução. Tendo como bandeira, como, né, a questão do, não, temos que ser iguais, isso todo mundo concorda. Só que, para sermos iguais, nós não precisamos entrar em guerra. Eu acho que não precisa ter uma guerra entre homens e mulheres para sermos iguais. Acho que o evangelho dá para tratar isso, embora isso também foi citado no grupo que eu vi. Infelizmente, pastor, nós temos que dar o braço a torcer, que tem muitos evangélicos transvestidos de evangélico, né? Pessoas travestidas de evangélico. É verdade, só que nós não podemos mudar por conta disso. Nós temos que mudar quem é assim, né? E não mudar, não, então nós vamos, né, mudar tudo. E a sensação que dá é que ele prega uma guerra contra o homem. Não é só a igualdade, é uma guerra. Não, agora nós temos que ser não iguais, melhores do que eles. E isso, a diferença que existe entre homem e mulher é para que eles se completem, na minha opinião, para que eles se completem, porque o amor de mãe nunca vai poder ser substituído. Nunca vai. É diferente.
Então, a mulher tem esse dom ao ponto de ser comparado ao amor de Deus, né? Ainda que uma mãe, ou seja, a última o maior instância. exemplo humano de amor, né? Exatamente, É o amor de amor mãe. materno, exatamente. Então, essa é uma diferença que temos, né? Que nós amamos também nossos filhos, não resta dúvida. Mas a Bíblia relata que o amor de mãe é o mais próximo ao amor de Deus. Então, essas diferenças, elas existem, não vão ser iguais, não vão ser igualadas. E isso a gente coloca no seio da família, que, por exemplo, eu sou muito a favor, minha esposa trabalha, mas eu não posso abrir mão da minha responsabilidade, pastor. Eu sou o provedor. Eu não, assim, nós temos que ser iguais, guardada as responsabilidades. As responsabilidades precisam permanecer, que a responsabilidade foi escrita aqui na Bíblia. O homem, com o suor do seu rosto, sustentará a casa, ganhará o pão. E a mulher vai, né? Então tem isso na Bíblia. É bíblico isso. Se nós mudarmos isso, a gente acaba caindo na terceirização da educação de nossos filhos, perdendo valores como bênção pai, bênção mãe. Então, assim, essa é uma visão que eu tenho, entende? Perfeito, Luciano. E a sua fala vem justamente trazer luz para essa questão o porquê que nesse pensamento pós-moderno eles já atacam tanto a Bíblia, né? Atacam tanto porque quer desconstruir essas ideias, né? Porque o homem e a mulher são iguais, mas cada um tem sua função dentro lá, certo? Dá aquele licença para o nosso diácono Mauro, mais uma vez agora trazendo um cafezinho, amém? Obrigado. Os irmãos estão servidos aí nas suas casas, ó, sirva-se aí de uma xícara de café. Sintam o cheirinho aí. Amém. Só para aproveitar e continuar dando a voz aqui, a Magali coloca perfeito, a defesa da mulher deve ser uma causa cristã antes de qualquer outro movimento. Isso, Magali. Por isso, vou colocar como uma tentativa, tá, Fábio? Mas é uma tentativa que você vai obter sucesso. A tentativa do Fábio é em trazer um esclarecimento devagar, desconstruindo o movimento feminista. Só que para desconstruir o movimento feminista, alguém logo confunde com a ideia de que você está desconstruindo a militância de uma igualdade da mulher, do respeito e da valorização do espaço dela. Coloca no pacote a coisa boa. Não, a gente precisa colocar a origem e da onde está vindo o movimento feminista, o que está por debaixo, e aí você fazer a denúncia. Porque, volto a dizer, o apóstolo Paulo foi radical ali, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele está falando totalmente cristão. Eu vou usar a fala aqui, alguém pode até fazer confusão, né? Mas terrivelmente evangélico. Por favor, não entra nesse debate, não é só porque veio porque aqui a semelhança memória. é mera coincidência, né? Não, foi só porque veio a memória, assim, né? Então, pastor, é bom a gente deixar claro, talvez você esteja aí entrando, acessando agora a nossa página no Face, né? Esteve aí a nossa conversa, lembrar mais, enfatizar, é bom deixar bem claro isso, né? A gente está falando aqui contra o feminismo, não contra as mulheres. A gente é a favor das mulheres, dos direitos das mulheres, da igualdade, da justiça, certo? Antes também que alguém fale assim, mas os cristãos também violentam, batem, tem muito pastor que faz... Olha, gente, deixa eu fazer só um espaçozinho aqui, Fica por vontade, favor, Fábio. pastor. Gente, isto é minoria, não é maioria. É exceção e não é regra, né? É exceção. Alguém pode dizer assim, mas não é isso que a gente vê por aí. Não. Se você não está vendo, desculpe o termo, porque está cego. Olhem para esta igreja. Olhem, vocês membros de Jardim Primavera, façam uma análise agora pastoral junto comigo. Façam uma análise dos membros de nossa igreja. Dê uma olhada se você não vai encontrar mudança de atitude, de tratamento
do homem para com a mulher no casamento. Eu sou pastor, eu posso, lógico que eu não colocaria isso aqui em público, mas eu posso fazer agora aqui uma análise e encontro aqui, pelo menos de cara, uma dúzia de homens que mudaram o comportamento com o tratamento da mulher. Aqui, porque conheceram o evangelho. Estou falando aqui. E nossa igreja é melhor do que as outras? Não, nossa igreja é comum como todas elas. Mas quando aprenderam a palavra de Deus. Aí alguém pode dizer, mas e a flor de lis? Mas eu não sei o quê. Mas o pastor fulano de tal, mas o pastor Beltrano. Esses pastores não se comparam com milhares e milhares e milhares de mentes transformadas, modificadas. Não é milhares não, Fábio, é milhões. Ao longo dos séculos, que o Evangelho de Cristo vem transformando, modificando. Quantas pessoas choram aos pés da cruz os seus arrependimentos por terem maltratado a sua mulher, por ter batido na mulher, por ter batido no filho. Eu conheço relatos de homens que se arrependeram profundamente de terem batido nos seus filhos, batido em suas mulheres, chegaram em casa bêbados, e hoje chegam em casa com a consciência, e se não fosse o Evangelho de Cristo, ele entraria em uma depressão, porque ele reconheceu o seu erro. Mas o Evangelho de Cristo não somente faz com que o homem fique no arrependimento, mas tira esse homem do arrependimento, trazendo ele para uma nova vida, para ele experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não é a maioria. Que precisa ser denunciado o pecado, precisa ser denunciada a violência da mulher por evangélicos, pastores corruptos, preciso, mas isto é minoria, ponta de iceberg, não é maioria, são milhares e milhares e milhões de famílias restauradas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Isso não há dúvida. Hein, pastor, deixa eu pegar um gancho. É importante frisar, né, pastor, que uma mudança que o senhor, a mudança realizada na forma que o senhor colocou aí pelo Evangelho, que não precisa de uma lei. Não precisa de lei. É uma lei, é uma mudança interna, ou seja, restaurou aquele homem. Pela renovação do vosso entendimento. Restaurou, ou seja, ele não vai fazer mais, não é porque algo proíbe ele. É porque ele entende que aquilo é errado. Isso, para mim, é a maior virtude, é a maior vitória. Isso. Ele está tão cheio do Espírito que o Espírito incomoda ele, aí ele não faz mais isso, porque ele está cheio agora de amor. Exatamente, então não precisa de alguém que fale assim, ó, isso não pode mais ser feito. Não precisa de uma lei que fale assim, ó, se você fizer isso, você vai ter consequências carcerárias, seja lá qual for. Não, a mudança é não, eu estava errado e agora eu quero viver corretamente, eu quero tratar minha esposa corretamente, eu quero tratar meus filhos corretamente. Isso não significa também dizer, pastor, que não vai ter problema. Problema conjugal vai ter, só que vão ser tratados de outra forma. Muito cuidado quando tomamos como exemplo esses maus pastores, que na verdade são mercenários. O Jesus Cristo fala sobre isso. João 10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele está falando desses pastores. Isaías fala sobre isso. Muitos textos na Bíblia. João, capítulo 9, fala sobre isso. Eu sou bom pastor e eu não sou mercenário. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas e esses são mercenários. Então, muito cuidado quando pegam esses tipos de exemplos de maus pastores e falam que os evangélicos fazem isso. O Paulo coloca aqui, ó, esses não são pastores, são fraudes, verdadeiramente, Paulo, são fraudes. Muito cuidado, porque quando você fala isso, de que esses pastores, e você toma um exemplo desses pastores, você parece que você está tomando como exemplo a maioria. Não é maioria, é minoria, e eu diria uma minoria muito pequena. Bendito seja o Senhor pela noiva do Cordeiro, pela igreja de Cristo Jesus, que está na face da terra, proclamando a chegada do reino de Deus, e nós estamos avançando, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, e nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Entender o contrário disso é declarar a falência do evangelho, né, pastor? É anticristão, é entender a derrota de Cristo, dizer que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário não
valeu de nada, é dizer que aquele que começou a boa obra não vai terminar. Verdade, pastor. É bom a gente ter esse ponto de vista, essa reflexão, certo? Mas antes da gente chegar na conclusão, a hora passa, né? Já estamos aqui indo para 10 horas e 3 minutos. Nossa previsão é encerrar aqui às 10h30, né? 10h30. Então eu queria colocar só alguns pontos que eu destaquei do documentário que eu assisti. Eu até compartilhei com os irmãos lá no grupo do EBD, não sei se assistiram, tá? Que o nome do documentário é A Pílula Vermelha. A Pílula Vermelha é a história de uma ex-feminista, tá? Ela era militante da causa. Ela é uma jovem branca, loiro, cabelo liso, né? Segundo os padrões de estética que dizem, né? Mulher bonita. Quem vê o documentário vê que é uma garota bonita, né? Ela, com 27 anos, ela militou dos 17 até os 27 anos no feminismo. Até que ela decidiu, assim, deixa eu contar do começo a história, tá? Ela trabalhava, era assim, jovem, adolescente, ela começou a trabalhar com cinema, ela era atriz, né? E sofreu alguns episódios assim de assédio, né? E quando ela entrou na faculdade, ela viu aqueles grupos ali de feminismo, abraçou a causa, né? Se identificou com aquilo, certo? E ficou ali e fez vários documentários dentro dessa visão feminista, né? Documentários sobre mãe solo, sobre as questões trabalhistas, as questões relacionadas ao salário e tal, né? E sempre ela saiu desse ramo de arte, né? Do cinema, porque ela achava que era um lugar machista e tal, né? E foi dentro dessa pauta do feminismo, começou a escrever documentários. Até que ela viu uma manchete falando de um grupo de ódio, né, machista, que pregava coisas contra as mulheres. E ela decidiu fazer um documentário, e ela foi pesquisar mais a fundo, certo? E ela encontrou o movimento dos direitos dos homens. Assistam esse documentário, tá? Assistam, vejam, porque foi uma construção que fizeram, dizendo que era um grupo de ódio, e na verdade não se tratava de nada disso. E ao longo do documentário, ela vai falando que a perspectiva, a visão dela, mudou tanto do movimento dos direitos dos homens, quanto do feminismo, a ponto dela não se declarar mais, ela não é nem antifeminista, nem feminista, ela fala assim, ela abandonou a causa, ela fala que é desnecessário, mas ela não critica quem seja feminista, entendeu? Ela só critica os métodos. Então, para vocês verem como é que é discrepante as questões que afetam os homens e as mulheres. Eu vou citar algumas aqui, tá, que eu extraí lá desse documentário, e já começa, assim, questões que só do universo masculino, tá? Com relação às mortes. Mortes no trabalho. 95% das mortes no trabalho são masculinas. A gente não vê ninguém abraçando essa causa, tentando diminuir, falando contra essa violência no trabalho, né, essa falta de assistência aos homens. Na guerra, 98% das mortes em guerras são de homens. Suicídio, 78%, essa aqui é lá dos Estados Unidos, tá, gente? 78% dos suicídios são masculinos. Aqui no Brasil, eu peguei lá o mapa da violência no Brasil, de 2010, foi feito assim, estudos em 2004, 2007 e 2010. É um número bem parecido. 75% dos suicídios no Brasil, até 2010, eram dos homens. É masculino, suicídio masculino. Aliás, a gente está no mês de setembro, né? No mês da gente falar sobre sobre os suicídios, tá? A gente pode abordar isso aí em outro momento, mas só para colocar, né? Mas a gente não vê falando sobre o suicídio dos homens e tal. Fraude de paternidade. Outra questão que acontece com os homens, né? A mulher tem um filho, aí acha que um camarada lá tem uma situação melhor e fala, não, ó, você é o pai do meu filho, para ter algum privilégio, alguma... São questões, né? Serviço militar obrigatório. Os homens têm um serviço militar obrigatório, as mulheres não têm. Inclusive a questão do voto lá nos Estados Unidos foi isso, né?
Os homens foram à guerra e ganharam o direito de votar. As mulheres não foram à guerra e foi concedido a elas o direito de votar. Não foi movimento feminista, tá? Sufragista que Isso é ser mais do que vencedor, né? não é? Ganhar sem lutar. Exatamente. Ó, outra coisa que foi abordada naquele documentário: disparidade na condenação. Se você é homem e cometeu o mesmo crime que a mulher, a sua pena já é por baixo 60% mais rigorosa. 60% mais rigorosa só por causa do teu sexo, do teu gênero, vamos colocar assim, né? A expectativa dos homens é bem inferior das mulheres, né? Enquanto estima-se que as mulheres vivem 15 anos a mais do que os homens. A guarda dos filhos, quando tem um divórcio, assim, na grande maioria, são raras exceções, né, que um pai consegue ficar com a guarda dos filhos. Será que as mulheres são sempre melhores mães do que os pais? Fica essa reflexão. Falsa alegação de estupro. Gente, se você falar que foi estuprada hoje, não querem nem saber mais. O homem já é. Teve o caso do Neymar, né? Lembra do caso recente do Neymar? Que aquela. Eu não lembro, não vou nem citar o nome daquela jovem, né? Mas que ela alegou que o Neymar tentou violentar ela e tal, não sei o quê. Gente, mas foi por pouco que não acabou com a carreira. Não foi nem convocado para a seleção por causa disso, né? Outras coisas mais, perdeu o contrato, perdeu o dinheiro, certo? Por causa disso, olha o que acontece. Misandria, né? Misandria é o ódio contra os homens. Tem casos de homens, mulheres que têm ódio de homens, né? Inclusive, isso pode ser até uma das causas do lesbianismo, né, pastor? Sim, tem mulheres que elas olham para os homens. Lógico que isso tem toda uma questão de meio onde essa mulher foi criada e lugar, a forma da educação, mas elas não conseguem olhar para o homem como alguém, por exemplo, ela não tem a figura paterna. Por ela não ter a figura paterna desenvolvida, isso eu não estou falando a figura física não, porque às vezes a pessoa não tem a pessoa física do pai, mas ela tem o imaginário paterno. Então, por ela ter o imaginário paterno, ela consegue compreender bem a questão do papel do homem masculino. Então, por ela não ter esse tipo de educação, ela não consegue nem chamar Deus de pai. Porque para ela, chamar Deus de pai vai ser opressão. Então, Deus é um opressor. Então, ela tem que olhar para Deus como se fosse o Deus feminino e não o Deus masculino, porque masculino é opressão. Então, é o ódio contra a figura masculina, é o que você está falando. Verdade, pastor. Então, são vários pontos que foram destacados no documentário. Eu não vou ler um por um aqui, tá? Sugiro que assistam, tá lá no YouTube, é a Pílula Vermelha, o documentário, certo? Assistam, que vai ampliar a sua visão, né? Se você acha ainda que o feminismo é legal, assista. Ela foi 10 anos militante e ela abandonou essa causa. E tem várias outras aí, né? Você vai achar lá também no YouTube. Então, dando seguimento aqui, pastor. Sim. Eu queria só destacar mais um ponto ainda, que é a questão da educação, né? Segundo esse documentário, os homens lá, o nível de escolaridade deles está ficando para trás, né, das mulheres. As mulheres, hoje em dia, elas fazem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e os homens, por várias questões, né, inclusive de trabalho e tal, eles não têm esse tempo para poder chegar a esse nível de intelectualidade, né, de estudo. Será que estão brigando por igualdade mesmo? Deixa eu só fazer uma correção aqui. A Magali achou para a gente aqui algo interessante. Ó. A Magali fala assim, isso mesmo, a guerra foi entre gregos e troianos. Helena, esposa do grego Menelau, se apaixonou por Paris, príncipe de Troia, e fugiu para estar com ele. Ela pede desculpa aqui pelo comentário atrasado, mas é importante deixar documentado aqui, Magali. É isso aí.
Amém. Então ela era casada com Menelau, né? Ela era casada e Era casada, e ela fugiu. ela fugiu. Então ele se sentia na propriedade. É. Irmãos, olha, isso aqui é antes de Cristo. Antes de Cristo. Isso aí é lá pelo século V, VI, antes de Cristo, tá? Então você imagina como é que era a mentalidade naquela época. Pode ser um conto, ou seja, uma mitologia contada, mas está descrevendo o comportamento da sociedade daquela época. Sim, sim. Né? Tem algumas, abrindo um parênteses aqui, tem algumas frases que a gente fala, ou até mesmo palavra, fulano é calcanhar de Aquiles de Beltrano, né? Por causa assim, disso. nesse filme eu entendi o porquê do calcanhar de Aquiles, né? Que o jovem aí que fica com a Helena, né? Ele mata Aquiles dando uma flechada, a primeira flechada que acerta é no calcanhar, né? Aquiles é o melhor guerreiro dos gregos. Dos troianos. Né? Não, dos gregos. Dos gregos, isso. Dos gregos. O melhor guerreiro dos gregos, e ele vai lutar contra Ulisses. Ele mata Ulisses. Que é o melhor guerreiro. Ele mata Ulisses, troiano. mas aí ele vai tentar salvar essa menina, uma prima do Ulisses. Gente, eu diria, é um ótimo filme, muito interessante, porém muito violento. Se você tiver coragem de assistir, assista, mas é muito violento. É violento mesmo. Mesmo. Vereni não conseguiu assistir. Então, amados, olha, o papo tá muito bom, tá gostoso, né? Mas são 10h15 já. Fábio, deixa eu... Então, você está encerrando aí? Eu assisti ontem à tarde. Não, foi ontem. Foi ontem à tarde, logo após o almoço, almocei, terminei, estava preparando o culto da ação de graça, pensando já. Aí fui assistir um filme. Procurei um filme e achei Capitão Marvel. Há muito tempo que eu não assisto filme de bobeira. Nesse filme de bobagens que você vai assistir, eu falei, eu quero assistir filme que não vale nada. Aí eu fui, Capitã Marvel, é uma mulher. Ela é Capitã Marvel. Lógico que quem conhece sabe do Marvel, os personagens. História em Marvel. quadrinho, né? História em quadrinhos, super-heróis, aquela coisa toda. Assistam para você ver como está carregado, entupido de conceitos feministas. Não só Capitão... Gente, é muito interessante isso, porque a história, ela está ali, está na cultura, certo? Está na conversa com a cultura. Você vê, quando é que essa personagem, a Capitã Marvel, foi criada? Foi em 1970, nos Estados Unidos, logo após o movimento do feminismo, a segunda onda que a gente falou aqui. Inclusive, a Mulher Maravilha também. É uma figura feminista. Veja só, e se você assistir agora, Fábio, ela está repaginada. Por quê? Ela está repaginada, assistam com essa perspectiva. Ela está repaginada porque a Capitã Marvel tem um caso. Ela tem um caso com uma mulher negra piloto. Então, só que não é claro no filme. Se você não observar, um adolescente, você deixa o seu filho ou sua filha assistir, ele não vai entender que aquela mensagem subliminar está embutida ali, que ela tem um caso com aquela mulher negra. Então, a mulher é negra, é homossexual, Capitã Marvel homossexual. Poder, né? Mulher empoderada. Mulher empoderada. Outra coisa, ela o vilão da história são seres humanos, embora são de outros planetas, mas são seres humanos. E quem é o inocente na história são os ETs com orelhão e tal, cara toda feia. Só que no início você pensa que quem é errado é o ET verde, um ET verde, de orelhão. Aí você pensa, esses caras são os vilões da parada. Mas depois o filme vai desconstruindo e inverte. Quem é o vilão são os seres humanos. E aí o ET, que é o bichão verde, o estranho, se torna o bonzinho, e o inocente e o injustiçado. Inversão de valores. Essa é uma ideia também desenvolvida no filme Avatar, que quem é o mal são os seres humanos e os ETs são os bonzinhos. Então você tem uma inversão de valores. E nesse filme tem todo encharcado em feminismo. Verdade, olha, é um filme feminista, né? Mulher Maravilha. E olha como é que tá uma coisa ligada com a outra, a inversão de valores, com a pós-modernidade, com essas ideias de desconstrução da família, da sociedade e tudo mais.
Irmãos, eu já estou caminhando para o encerramento aqui. Eu já vou passar aqui para os irmãos fazerem comentários, considerações finais, certo? Mas antes, eu gostaria, eu achei nessas minhas pesquisas, eu vou compartilhar com os irmãos, agora vou compartilhar tudo com os irmãos, né? Os irmãos podem consultar minhas fontes, pesquisar. Eu achei lá os 10 mandamentos feministas. Eu tenho que consertar aqui. Aquiles matou Heitor. Obrigado, Max. Não é Ulisses, não. Confundi os personagens aqui. Obrigado. É o Max? Isso, Max. Valeu, Max. Obrigado. Ele tá lembrando aqui, outro filme carregado de conceitos feministas é Moana. Moana. Acho que é um desenho animado, né? Não é um Sim. desenho animado, é isso aí. Então, os 10 mandamentos feministas, tá? É um apêndice que está num livro, é o outro lado do feminismo. O outro lado do feminismo é um livro escrito por 2 autoras americanas, tá? Pesquisem, busquem se quiser ler. Gente, por que é importante vocês estudarem e ler? Porque vocês têm seus filhos, têm os adolescentes, vão para a faculdade, eles vão ser bombardeados com essas ideias. Tá? Vão ser bombardeados. Então é bom que você tenha leitura, que você saiba como conversar com eles com esses assuntos. Você quer falar alguma coisa, Luciano, a respeito disso? Só um comentário. Ontem, a Esther, ela conseguiu... Ontem não, né? Ela conseguiu se reconectar com algumas coleguinhas da escola que ela estudava. E ontem ela ficou bastante surpresa em saber que uma amiguinha dela estava namorando outra amiguinha dela. Quantos anos? 10. Isso. Outro tema que também é interessante a gente conversar um dia, a sexualização de nossas crianças. Sim. Por que é que uma criança de 10 anos tem que pensar em namoro e sexualidade? Isso é enfim? mais um efeito do quê? Da desconstrução da família, mais um conceito do que o homem é mau, o homem é ruim, o homem é o vilão, né? Então a mulher vai ficar com outra mulher, porque a mulher é legal, né? A mulher entende o que está por trás disso? Irmãos, eu não vou ler colocaram os 10 mandamentos feministas, tá? É um apêndice desse livro que eu disse com vocês, tá? Que é o outro lado do feminismo, tá? Sugiro que leiam, quem quiser. Leiam também as autoras, tá? As biografias das autoras lá do pensamento feminista. Simone de Beauvoir, Rosa Luxemburgo, Alessandra Kollontai, Mary Wollstonecraft, sei lá, fugiu o nome dela agora. Tá, irmãos? Mas pesquisem, vejam a história delas, principalmente a biografia, e leiam as argumentações contrárias. Tem o outro lado do feminismo, tem também aquele da Ana Carolina Campanolo, né? Feminismo, subversão e... Tem um título, pesquisem que vocês vão... Se tiver um pouco mais de preguiça de ler, pode assistir alguns vídeos dela de YouTube. Campagnolo, tem um Gzinho mudo no meio, Campagnolo. Sim. Então, vídeos de YouTube. São 10 mandamentos. Eu vou destacar só 2. É o 8º e o 10º que eu achei assim. São assim, esses 10 mandamentos são assim, sintetização das ideias, tá, gente? Não estou dizendo que exista de fato, mas assim, quem conhece o feminismo vai e assim, for sincero, né? For assim, vai identificar nisso aqui os pensamentos feministas. Eu não vou ler todos, porque o nosso tempo já foi, mas eu gostaria de ler apenas 2. O 8º e o 10º. O 8º diz assim: deverás subestimar os homens, até que sua masculinidade desapareça. E o 10º? Esse para mim... Antes, lembra que eu falei no domingo passado, que eu falei que há uma ideia de suavizar, eu não lembro qual foi o termo que eu acho que foi esse, né? Sim, suavizar o masculino, o macho, né? Suavizar ele. Como você vai suavizar ele? Você começa a fazer com que ele faça sobrancelha, se depile, arranque os pelos. Então você vai suavizando ele. Então você modifica o cabelo, você modifica a roupa dele. Então você vai tirando a ideia do macho. É gradativo, né? O macho virou completamente, uma palavra politicamente incorreta. Então você não pode usar a palavra macho e fêmea, porque fica animalesco. Carregada de preconceito. Carregada de preconceito, e você vai suavizando. Então,
suavizando, leia de novo o mandamento. Vou ler novamente. Deverás subestimar os homens até que sua masculinidade desapareça. A masculinidade é vista como algo ruim, né? Exato. E o 10º que eu vou ler aqui, que para mim foi o pior de todos. Deverás humilhar todas as mulheres donas de casa e as mulheres conservadoras. Ou seja, as mulheres que brigam pelos direitos das mulheres, né? Mas não todas as mulheres. Né? É difícil de entender, né? Pois é complicado. É interessante, né? Qualquer mulher que se porta como uma mulher simples, ponto, é vista como submissa, e ser submissa é uma ideia de atrasada, burra, idiota, dominada. Então é assim o tempo todo. Então, pastor, é muito interessante que isso daí também acontece com o homem. Também. Um homem que é fiel à sua esposa, né? Ou seja, a fidelidade acaba sendo um valor cristão. A fidelidade à sua mulher, a monogamidade, né? Assim que fala? Monogaminidade, Acaba sendo algo, né? Falando do homem, né? Falando do homem, também tem essa questão, né? Gente, olha... Um pensamento assim, mas isso é teórico. Vem comigo. Acompanhe o meu dia a dia e você vai perceber como essas coisas estão... Eu tenho lidado com isso constantemente no pastorado, no trabalho de visitação, de conversa em família, de conversa entre casais, conversa de criação de filhos adolescentes e conversa com os adolescentes. Não são simplesmente conversas extras, não, só com adultos. Não, conversa com adolescentes. E conheço e sei. Então isso é muito sério mesmo. Então, só para a gente ir para a conclusão, né? Vamos tentar. Eu vou passar aqui, a gente ainda vai ter, cada um vai ter uma fala para fazer as suas considerações finais a respeito do assunto, né? Mas só para a gente sintetizar o que foi conversado aqui, né? Então, ao longo dessas 2 semanas, nós colocamos aqui o cristianismo como promotor, né, dos direitos universais, o direito do ser humano, né? Não é o direito do homem, da mulher, do negro, do índio. E o direito, o cristianismo, ele abarca todas as questões sociais, né? A gente tentamos, pelo menos, né, trabalhar essa ideia ao longo dessas 2 semanas, certo? E nós tentamos mostrar para vocês aí o feminismo como fomentador das divisões, né, e revanchismo entre busca por dominação de poder, certo? Essa divisão separa, né, a mulher contra o homem. E dentro do próprio feminismo tem mulher branca, mulher negra, mulher indígena, mulher LGBTQ, né? É um movimento separado entre ele mesmo. Isso, né? É separado dentro dele mesmo. Dentro dele mesmo. E a gente tentou aqui trazer algumas reflexões sobre as implicações sociais, né? Tivemos um exemplo aqui do irmão Cristo, ele falou da questão da família, da questão do politicamente incorreto, amordaçar, a questão dos filmes na cultura, né? Capitã Marvel, Mulher Maravilha, os conceitos, as ideias, tá? A gente falou sobre isso ao longo dessas 2 semanas. Espero que a gente tenha conseguido transmitir o que a gente se propôs. Mas eu proponho um adendozinho, né? Sim. Um acréscimo. Diga, pastor. Para a semana que vem. Porque vejam só, é possível que alguém possa dizer assim, mas vocês estão denunciando um erro do feminismo, mas continua mulheres dentro da igreja sendo violentada e sendo dominada e sofrendo injustiça contra elas. E vocês não estão fazendo nada. Não, então eu vou fazer uma coisa. Eu proponho, no domingo que vem, trabalharmos temas que o Evangelho de Cristo empodera uma mulher. Pastor, o senhor antecipou, parece que ele está lendo aqui. É gente. mesmo? Então. Porque a minha ideia, irmãos, era justamente essa, a gente refletir juntos. Isso. Né? Você, irmão, minha irmã, né, que entende que o cristianismo ele é um garantidor universal de direitos. Isso. O que você acha que nós, como igreja, você pode fazer para contribuir para que as mulheres sejam respeitadas,
alcancem os direitos delas, né? Assim, a igualdade na questão do trabalho, enfim, todas as coisas que vocês consideram que as mulheres são prejudicadas e que os homens são privilegiados e que a gente pode chegar num equilíbrio, né? Quarta-feira, eu estava ainda impactado pelo tema. O Luciano não estava aqui, nem sei se o Mauro estava, mas quem estava aqui na quarta-feira ou assiste, está gravado. Minha mensagem do sermão de quarta-feira. Eu utilizei o texto sobre a mulher com fluxo de sangue e abordei essas questões. Então, a gente pode trabalhar isso na semana que vem. Posso também, Fábio, antes de você dar continuidade aqui, o Max, ele concorda contigo, Fábio, e ele diz: a misandria é uma consequência da filosofia feminista. O mais bizarro é que ela é praticada também pelos homens. Como se para esses os movimentos a moral é coletiva e não individual. Todos os homens, simplesmente por serem homens, são machistas. Simplesmente porque ele é homem, são machistas. E aí vemos homens que nunca foram machistas se confessando como machista, ou confessando ser machista. Porque ele não sabe, ele acaba dominando. Então qualquer atitude, por exemplo, Paulo é machista, quando fala que a mulher deve ser submissa ao homem. Então Paulo é machista, a Bíblia é machista. Gente, isso se a gente fosse deixar, a gente ia falar só de feminismo as próximas vai ficar falando muito tempo. EBDs aqui, né? Mas isso aí, a intenção da gente não é esgotar o assunto, é só trazer para vocês terem, ampliar um pouco mais a compreensão, né? Até porque a nossa preocupação é essa, a geração que vem depois, tá? Os adolescentes, as crianças que já estão sendo bombardeadas com essas ideias desde criancinha lá, né? Com 10 anos a gente está vendo isso na sociedade, tá? Então, para a gente ter uma base, uma visão cristã desse assunto, tá? Então, gente, eu vou passar agora para as palavras finais, vou passar aqui para o nosso irmão Cristo fazer os comentários dele, depois o meu pastor Eli, depois eu vou passar com o Luciano e pode fazer a oração. Eu queria te pedir para inverter, porque eu tenho que ir lá encerrar. Beleza, então. Então, vamos inverter a ordem. Na técnica. Então, nosso presbítero Cristo, depois o Luciano, depois o... Obrigado. Amém. Tá com a palavra, irmão Cristo. Eu só queria ler um versículo rapidamente aqui, irmãos. Eu tinha observado aqui um texto, só 2 versículos, isolados, mas depois, irmãos, é a oração de Paulo pelos Efésios, quando ele fala assim: para que Cristo habita pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. 19 diz assim: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Eu tenho observado, Fábio, nas minhas palavras aqui, nós temos a nossa denominação grande e fechada nesse momento aí, né? Não tem escola dominical, não tem live, não tem nada. Então, muito tempo atrás eu estava comentando sobre a nossa igreja, que nós temos a direção da nossa igreja, que ela se preocupa com a igreja. E então eu dava graças a Deus porque nós temos. E é difícil, num momento desse, ter uma igreja que se preocupa em dar ao vivo isso aí para nós em casa, tomando um café. Então, tomando café e assistindo à escola dominical, então nós temos a preocupação da nossa direção, que está sendo pouco. Em Campos Elíseos tem 2 igrejas que fechou. Congregação. Não é tão pequena não, fechou. Fechada. Então eu fico observando assim, nós somos abençoados, né, que nós temos uma direção que não pensa assim. Então, irmãos, nós somos privilegiados, que nós podemos assim orar mais e mais pela nossa igreja, nossa denominação, e agradecer a Deus os momentos que nós temos, estar em casa assistindo, e logo mais ceia. Mais é a ceia aqui,
estarmos juntos, falando um com o outro, isso é muito bom. E eu gosto quando eu encontro com alguém e só vejo gente alegre, sendo abençoado e contando histórias boas. A gente não vê ninguém contando história ruim. Só vê, depara cada irmão evangélico, cristão, só fala em coisa ruim, rapaz. É um peso que carrega os seus ombros. Graças a Deus nós não temos isso, né? Que os irmãos possam sentir e observar a mesma coisa, não sei se os irmãos tenham observado, e que Deus continue nos abençoando grandemente. A nossa direção aqui da mesa, né, ter sido uma alavanca, graças a Deus. Falar o nome dele não, né? Que Deus fica com os irmãos até logo mais, em nome de Jesus. Bom, Fábio, irmãos, né? Mais um tema bem interessante, né, que nós falamos. Isso, na minha opinião, só aumenta a nossa responsabilidade, porque o evangelho precisa ser suficiente. Precisa ser suficiente. E nós temos a responsabilidade de propagar esse evangelho genuíno. Não estou falando o evangelho do ladrão que vem para roubar, matar e, né? Não, estou falando um evangelho genuíno. Esse evangelho que nós pregamos aqui. Nós temos que fazer ele chegar a mais pessoas. Que através dessa pregação, um evangelho que prega a igualdade com as responsabilidades, um evangelho que protege a família, que busca a proteção da família, um evangelho que busca a justiça de Deus, não a do homem. A gente vai, pelo menos, colocar o senso de crítica às pessoas, para que temas como esse, pelo menos, tenha uma base para ser criticada. Porque como as coisas que acontecem, e não só nesse tema, mas a gente pode falar de política, de racismo e de tantas outras coisas, que vem só uma parte, uma ponta do iceberg, dizendo que aquele movimento é bom, e como não tem uma estrutura para contrapor, ele acaba se tornando bom, sem saber o que está por trás. Então, eu vejo que cada tema que a gente aborda aqui, tem sido de grande valia, porque é do cotidiano, e tem nos dado base para poder falar, não, eu agora pelo menos tenho algo que eu posso contrapor, que eu entendo, que eu vou falar alguma coisa, propondo o estudo, conforme foi falado aqui. Feminismo, por exemplo, se ele tivesse um monte de coisas boas, tá? 99% de coisas boas, e tivesse somente a causa do meu corpo, minha regra, compartilhando, tornando certo o aborto, ele já seria danoso. Se tivesse 99% bom, mas tivesse só isso, porque é contra a vida, e a vida é o que nós pregamos. Então eu entendo que, a propósito, Fábio e irmãos, eu assisti um vídeo muito forte, que foi um especialista, um médico, que fazia abortos. E ele resolveu, pastor, fazer a ultrassonografia do aborto. O nome do filme é um vídeo, também está no YouTube, é O Grito Silencioso. É duro demais, e quem é a favor, assista esse vídeo. Porque esse médico, depois que ele fez isso, ele parou de fazer aborto. Então, se o feminismo ou qualquer outro movimento tiver 99% de coisa boa, mas tiver uma coisa que contradiga a Bíblia, que vá de encontro ao que Jesus pregou, e nós como cristãos pregamos também, ele não pode ser bem visto. Ele não pode ser bem visto. Pode ser uma coisa. E esses novos ensinamentos, esses ensinamentos que estamos tendo aqui, esses temas, esses debates, muito bom pela participação dos irmãos, tem sido muito enriquecedor, né? Muito enriquecedor. Eu espero que a gente esteja alcançando o nosso objetivo ao pessoal que está assistindo, assim como para mim tem sido enriquecedor, de verdade, tá? Então eu queria só deixar essas palavras, agradecer a todos aí, e pedir licença, eu vou me retirar, mas
porque eu vou para ali fazer o encerramento assim que o pastor concluir. Amém? Paz do Senhor, e mais tarde não esqueçamos da nossa ceia do Senhor, um momento de louvar a Deus, de celebrar na presença de Deus. Obrigado, Fábio. Pastor, outra oportunidade. Eu queria encerrar aqui pegando o gancho no que o Luciano disse. Eu, com respeito ao que eu vi, aliás, ao que eu li no grupo da EBD, quando fez um destaque sobre feminismo raiz e feminismo Nutella, com respeito a essa nomenclatura, mas eu tenho que, e a minha postura aqui, eu tenho que ser um pouco pastoral, eu preciso dizer, com todo respeito àqueles que pensam diferente, mas tenho que dizer a verdade, não existe feminismo raiz, feminismo Nutella. O que existe é uma artimanha maligna do inferno. Feminismo é do inferno. Não existe feminismo cristão. Não existe. Existe cristão, ponto. Não existe feminismo raiz, Nutella. Isto é fazer o que o Luciano falou, dar a aparência de piedade àquilo que é mal por essência. Feminismo é mal em sua essência, porque ele é uma destruição daquilo que poderíamos chamar de antropologia cristã, entendimento de quem é o homem na ótica cristã, porque traz conceitos deste mundo, conceito daquilo que jaz do maligno, do mundo, que jaz do maligno. O único conceito verdadeiramente cristão a respeito do homem é aquilo que o próprio Cristo diz, quem ele é. E aí do ser humano, da humanidade, é de Cristo. Então, não existe feminismo Nutella, não existe feminismo raiz, não existe feminismo repaginado, não existe feminismo melhorado, é do inferno. É radical o que eu estou falando? Sim, é radical, mas o Evangelho de Cristo é radical. Então, pondo isso no lugar, mas você poderia dizer, mas então como vamos lutar para a igualdade, a injustiça e a violência contra as mulheres, sendo cristãos? Partindo do pressuposto cristão. Para isso é necessário você compreender a cosmovisão cristã, o entendimento do mundo cristão. Para isso você precisa ser um cristão de fato. Para isso você precisa ser um cristão legítimo, uma fé não fingida, uma fé verdadeira, arraigado, como foi lido aqui, pelo amor de Deus, alicerçado no amor de Deus, dominado, completamente dominado, cheios do Espírito Santo em tudo que você fizer, em tudo que você tocar, em tudo que você pensar. Isso é fazer de você um ser religioso? Não, porque ser religioso você já é. Isso é fazer com que a sua religiosidade seja colocada na direção correta, na direção certa, que é a direção de Cristo. Pois a única forma de fazer com que você seja um verdadeiro ser humano, naquilo que você foi criado para ser, é você nascendo de novo, sendo livre do pecado e recebendo agora a mente de Cristo, e você pensar como Cristo e enxergar o mundo como Cristo. Do contrário, você será seduzido por propostas de visão de mundos, de feminismo, de outros tipos de movimento. Então isso é ser radical. E aí eu convido a você a crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus. Eu tenho dito isso já inúmeras vezes aqui na igreja e tenho tentado de todas as formas. Tenho errado? Tenho. Falhado? Tenho. Tenho cometido os meus erros no meu pastorado? Tenho. Mas tenho tentado trazer para a igreja um pensamento centrado em Cristo Jesus o tempo todo em Jesus Cristo, no Evangelho, na cruz, no arrependimento de pecado, no nascer de novo, porque isso é o que nós somos chamados para fazer. Porque se você não compreender isso, e você entender
que a pílula pode ser dourada, né? Usando a expressão da pílula vermelha, ela pode ser avermelhada, e você engolir a pílula avermelhada ou dourada, você vai estar trazendo para dentro da tua casa. E na verdade eles querem roubar a mente dos teus filhos. Talvez você, esses movimentos não esteja tão preocupado, porque você já está tão impregnado com uma cultura, com uma cosmovisão e com uma visão de mundo judaico, cristã, baseado dentro da filosofia grega e dentro do direito romano, e eles não estejam mais preocupados com você, porque eles pensam que você vai morrer daqui a 30 anos. Mas os teus filhos continuarão vivos, se Cristo não voltar. E eles querem a mente dos teus filhos e das tuas filhas. E para isso eles querem desconstruir desde já a tua família. E querem entrar na tua casa e fazer do teu filho, ou da tua filha, um militante de causas feministas. Tirando todo o diálogo seu com um dos teus filhos. Fazendo com que os teus filhos seja contra você, pai, porque você é um machista. Fazendo contra você, mãe, porque você é uma mulher submissa. Você lava roupa? Você lava prato do teu marido? Então você é uma pessoa submissa, escrava de uma cultura machista, de um mundo machista. E eles querem fazer com que os teus filhos olhem para você e vejam você como um bobo, um dominado, alguém que merece morrer e acabar a tua cultura. E vir uma nova cultura, uma cultura de pessoas que são livres e que podem fazer qualquer coisa. São tão livres que podem fazer o que quiser do seu próprio corpo. Você quer ver um exemplo disso? Quantas pessoas comemoraram o assassinato de uma criança dentro de um ventre de outra criança há um mês atrás? Quantas pessoas foram para a rede e comemoraram lá? Ah, o aborto foi feito. Ah, o aborto foi... Viva, viva, protegemos aquela que foi violentada. Mas comemoraram o assassinato de uma outra criança, que estava no ventre de uma outra criança. E isso tudo começa a ser dominado na cabeça das pessoas, e as pessoas não começam começam a comer isso, se alimentar disso, não começam a perceber. Então, o que nós estamos aqui fazendo é mostrando a você que não existe feminismo Nutella ou raiz. Existe movimento do inferno e ponto. Acabou. Ah, pastor, é radicalismo isso? Sim, é radical. O Evangelho de Cristo é radical. Leia o texto de John Stott, o discípulo radical. Leia esse texto. Leia esse livro, um pequeno livro, um livreto, Fábio, pequeno, baixa na internet de graça, gratuito. Então leia sobre isso. Então, é radical. Homem e mulher. Todos pecaram, todos destituídos foram da glória de Deus. Então, eu queria aqui convidar a você, assistam domingo que vem os apontamentos que a gente vai trazer aqui, que o Fábio vai coletar, sobre a possibilidade de valorizarmos o lugar da mulher, entre aspas, não gosto muito dessa palavra não, mas ok, o empoderamento da mulher, porque senão vocês podem pensar, só falam no discurso. Não é discurso, não é na prática, meu querido. Não temos discurso aqui, temos vida cristã. E quer militar nessa causa de empoderamento da mulher, de direito da mulher, de denúncia do pecado, denúncia contra a violência da mulher, denúncia contra pastores que usurpam do direito de serem pastores e traem esses compromissos cristãos e promovem machismo nesse nível dentro das igrejas. Quer denunciar isso? Vem para cá. E vamos juntos, e vamos caminhar. Em nome de Jesus Cristo, porque a guerra está bastante travada aí. A minha preocupação muito grande hoje é com as crianças. Com as crianças. É uma preocupação aqui que está na minha cabeça. E aí, quando eu digo criança, não só a criança, não, mas os pré-adolescentes.
Converse com os nossos pré-adolescentes aqui para vocês verem como isso é preocupante. Converse com eles. Converse. Pare uma hora, faça uma pesquisa. Estou falando de fora, não. Estou falando aqui dentro da nossa igreja, aqui. Converse com eles. E vem militar nessa causa em nome de Jesus. Desculpa que eu falei demais aqui, Fábio. Eu já estava quase pedindo para cortar o microfone do pastor de novo, né? Quase cortando o meu microfone. Mas a fala do pastor foi realmente uma fala pastoral, né? Eu acho que aqui ele está tendo oportunidade de colocar para fora tudo que está no coração dele, né? E que às vezes não tem oportunidade no púlpito de conversar sobre esses temas que são tão atuais, tão relevantes, né? Para a gente refletir como comunidade de fé. Tá, meu irmão, minha irmã? Espero que você tenha compreendido isso. Espero que você não tenha sentido ofendido aqui pelas nossas falas. Não é a nossa intenção. Nossa intenção aqui é só trazer a luz do que de fato é o feminismo e aprofundar a nossa compreensão do cristianismo mesmo, né? O cristianismo na prática, irmãos, porque se ficar só na teoria também, né, não produz frutos nenhum. Então, que a gente possa ser esse verdadeiro cristão autêntico, né, genuíno, e refletir juntos como que a gente pode construir essa sociedade mais justa, mais igualitária, né, mais cristã de fato, ok? Então eu agradeço a sua companhia. Peço que, se você gostou, compartilhe aí com mais pessoas para que possam alcançar mais lares, possam ter essa visão ampliada dessa discussão. Convido vocês a participar aqui conosco semana que vem. Quem quiser participar da mesa aqui, está aberto o convite, tá, irmão? Só peço que chegue aqui 8h30, né, para a gente poder se organizar, ajustar aqui. Principalmente as mulheres, né? Exato. Querem participar junto conosco? Vem para cá. Estou vendo aqui o Max. Max, você quer vir aqui? Vem para cá, Ô, cara. Max, fica o convite aí, vem participar conosco. Né? Pode trazer a sua esposa também. Vai ser um privilégio. Vai ser um privilégio maravilhoso. O Max usando as frases aí, né? Mas amém, irmãos. Então, eu vou fazer a oração para dar encerramento. Pode amém? ser. Oremos então. Pai amado querido, te damos graças, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia tão agradável, tão bonito, que pudemos estar aqui em paz, Senhor Deus, em comunhão, refletindo, à luz da Tua palavra, questões do feminismo, Senhor Deus, esses movimentos, essas ideias pós-modernas que têm invadido nossas casas através de filmes, de comerciais, propagandas. Enfim, Senhor Deus, o inimigo tem investido contra a família, tem atacado a Tua igreja, tem atacado a nossa fonte de autoridade, que é a Bíblia, Senhor Deus, a palavra. Que o Senhor nos dê inteligência, que o Senhor nos dê sabedoria, compreensão, Senhor Deus, para responder com mansidão todos aqueles que atacam a nossa fé, Senhor Deus, mas sempre com uma palavra de paz, uma palavra pacífica, com mansidão, mas resistindo onde nós devemos resistir, Senhor Deus. Os Teus valores, Senhor Deus, não estão aí para serem negociados. Nós vamos lutar pela Tua causa, por aquilo que nós entendemos, Senhor Deus, do Teu Evangelho, que é a palavra que transforma, Senhor Deus. Não é preciso uma revolução, não é preciso técnicas impositivas de querer calar a voz daqueles que se dizem adversários, né? Mas não, uma renovação, é uma mudança que vem através do Teu Espírito, que muda a nossa maneira de ver o mundo, muda a nossa maneira de ver a nossa própria vida, Senhor Deus, e que o Senhor, através das Tuas lentes, nos capacita a enxergar nossos erros, nossas falhas, e gere esse arrependimento, essa vergonha que nós temos das práticas que nós tínhamos no passado, e essa transformação, Senhor Deus, que gera em cada um de nós. Meu Pai, se há aqueles que se dizem cristãos, mas que não são, que são os pseudo-cristãos, Senhor Deus, que eles possam ser tocados pelo verdadeiro Evangelho e possam ser convertidos, transformados, Senhor Deus, de dentro para fora, não de fora para dentro, Senhor Deus, possa ser uma mudança efetiva, Senhor Deus, que isso possa ser notado através de qualidade de vida, Senhor Deus, qualidade em família, qualidade aqui na nossa comunidade de fé, qualidade nas igrejas espalhadas através do globo, e nosso país como um todo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, essa é a oração que eu te faço, que o Senhor nos conduza
para essa profundidade de compreensão, de conhecimento da Tua Palavra e dessa aplicação prática em nossas vidas, Senhor Deus. Essa é a oração que eu te faço. Muito obrigado mais uma vez, Senhor Deus. Abençoe meus irmãos e minhas irmãs, onde quer que eles estejam, possam ter um domingo abençoado e logo mais possamos estar aqui reunidos para louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor Deus, comungando da nossa ceia, todos juntos, meu Pai, sempre lembrando desse momento de pandemia, respeitando, aliás, irmãos, já encerrando minha oração aqui, mas quero lembrar vocês que não se esqueçam de trazer sua máscara, tragam sua máscara, faça uso do álcool em gel aqui, do álcool, né? Respeitem aqui o distanciamento, tá, irmão? Porque ainda não acabou, nós temos que, até para dar o exemplo, né, irmãos? Para que ninguém critique e julgue a gente aí fora, né? A gente possa dar sempre o exemplo. Então, eu conto com a sua colaboração, amém? Que Deus abençoe o seu dia, irmãos. Até logo mais, em nome de Jesus. Isso, Amém. amados, não esqueçam, ceia logo mais, fique com Deus e estaremos juntos aqui. Fique com Deus. Tchau, gente. Paz.